hoje a gente vai ver mais um pouquinho sobre a questão da formação das palavras, da estrutura e formação das palavras, que vocês já tenham visto também nesses outros anos de estudo, e a gente vai ver especificamente a questão da formação das sílabas, tá certo? Cada palavra ela é formada por sílabas, tá bom? E como exemplo, eu vou usar mais uma vez a questão do dicionário, para a gente ver a questão de ordem alfabética, que as palavras são escritas e são colocadas no dicionário, e ao mesmo tempo como é dividida as palavras nas sílabas. Olhem só aqui os exemplos que eu trouxe para vocês do dicionário. Tem algumas palavras e vou explicando o que são a significação dessas palavras e a questão das sílabas, tá bom? Olha, a primeira que a gente tem é essa palavra aqui, ó, ambos, certo? Ambos é um numeral que tem a ver com quantidade, né? Aí, ó, o que significa um e outro, ou os dois juntos, tá certo? Duas coisas juntas, duas pessoas juntas, ou um e outro. Ó, no exemplo que tá aqui, ó, João e Paulo são dois. João e Paulo fizeram a prova de matemática. Ambos tiveram boas notas. Então, esse ambos está se referindo a João e Paulo, né? Não está dizendo que os dois juntos tiraram uma nota boa, ou um e o outro tiraram a nota boa. Pronto, esse é o significado de ambos, tá bom? E como se divide a sílaba da palavra ambos, ó. Estão vendo aqui? Ambos, tá vendo? A questão do A e do M, ambos, tá certo? Vocês tenham a ideia de que a palavra ambos, por exemplo, não daria para a gente separar, não, por exemplo, só o A, tá certo? Depois o M, assim, ó, tá certo? Não poderia ser assim, porque teria duas consoantes, tá certo? A questão também, outra questão, no caso do exemplo de ambos aqui, ó, é um exemplo que vocês vão ver em várias palavras. Palavras com M, com N, elas sempre ficam ligadas na hora de dividir a sílaba com a vogal que vem antes dela. Então ela vai ficar ligada ao A, tá certo? Ambos, tá certo? Ela fica ligada juntinha do A, tá certo? Não pode ficar só a consoante, só o M, e ela não pode, no caso de M e N, ficar junto da próxima letra, da próxima consoante, tá certo? Ela fica ligada à vogal que está antes dela, tá certo? Como no exemplo aqui, ó, de ambulância. O que é ambulância? Ambulância é um carro especial para transportar doentes ou feridos, tá vendo? E como se divide aqui, ó, ambulância, tá vendo? Que o M ele fica juntinho do A que está antes dele, ele não pode ficar junto do B aqui, ó. Ficar separado, junto do A, tá certo? Aí o bu, normal, ambulância. Tá vendo o lan também? O N não vai ficar junto do C. Ele vai ficar junto da vogal anterior, do lan, do A de lan, tá bom? Ambulância. No mesmo caso é amendoim, ó. Amendoim é o que, ó? Planta cujo fruto que nasce debaixo da terra, ou seja, amendoim é uma planta que nasce debaixo da terra. Ela nasce a partir a plantinha, o fruto nasce é, junto da raiz, tá bom? Contém sementes que são comidas cruas, torradas ou cozidas. Creio que vocês gostam de amendoim. E no caso da escrita da palavra, vejam no exemplo aqui, ó, da sílaba. Estão vendo? Ó, amendoim. Estão vendo aqui, ó? Nesse caso aqui não daria para deixar junto numa sílaba só. Então, nesse caso, o A fica separado. O A fica sozinho. É diferente, por exemplo, se fosse o B, o C, uma consoante. As vogais podem ficar sozinhas no começo da, da escrita da sílaba, tá certo? Como no amendoim aqui, tá bom? O A ficar sozinho.
mas uma consoante não pode, tá certo? Aí o A fica sozinho, men, o N e o M sempre junto da vogal de antes, ó. Do, in, tá vendo aqui? O in, do mesmo jeito é no final. Não poderia colocar o I e depois o M sozinho. Ele tem que ficar juntinho da vogal anterior, tá bom? Por isso que o in fica junto. Continuando com o exemplo, aqui a gente tem a palavra amigo, ó. Amigo do mesmo jeito como o amendoim, o A fica sozinho no começo, o mi, amigo, tá certo? Uma palavra que é mais fácil de você separar na sílaba, que significa o quê? Ó? Pessoa que gosta muito de outra. Um companheiro, né? Alguém que a gente gosta. Aí o exemplo da frase, ó. Carlos é amigo de Pedro, tá certo aqui? E amigo vem amizade, né? Amizade é o quê? Ó? É um sentimento de afeto, um sentimento que a gente não consegue pegar a amizade. É um sentimento abstrato, mas que está presente, é um sentimento, um afeto, tá bom? O que é amizade? Amizade entre Nando e Antônio começou quando os dois entraram no mesmo colégio, tá vendo o exemplo? Aí a amizade é aqui, ó, o sentimento, um afeto, tá bom? E como se divide, ó, A, de novo, A sozinho, mi, za, de, amizade, tá bom? E por último, observem também a sequência dos, da sequência didática aqui na escrita, ó, da ordem alfabética, a M, tá vendo? A M, aí o B, ó, a próxima letra B, tá vendo? O B não vem antes do E, tá vendo? O I já vem depois, ó. E o amor no final já vem o O, por isso que ela ficou abaixo de amizade. Amor significa o quê? Ó? Sentimento próprio de quem ama. Sentimento que leva uma pessoa a procurar proteger alguém ou alguma coisa. Um exemplo, amor aos animais e amor à natureza. Da gente proteger os animais, tá certo? Proteger a natureza, amor pela nossa família, tá certo? Esse é um sentimento também, tá certo? É uma coisa que a gente não consegue pegar, não é uma coisa física, é um sentimento, tá certo? E como se divide, ó, no caso da sílaba, ó, o A sozinho, tá certo? E mor no final. Amor. Não dá pra, não dá pra deixar só, não dá pra juntar numa palavra só, tá certo? E também não dá pra fazer o seguinte, separar o A, depois o M, o O e o R no final. Não pode por quê? Porque a vogal ela pode ficar só no início ou no final, dependendo da palavra. Mas a consoante, o B, C, D, R, por aí vai, não pode ficar sozinho, nem no começo nem no final. Por isso que o modo certo de escrever é assim, tá bom? Vamos à próxima atividade. Brincar. Brincar é um verbo que significa o que aqui, ó? Divertir-se com como fazem as crianças, tá certo? Você brincar, seja vocês crianças ou um adulto, no caso de nós adultos, brincar significa divertir-se como vocês crianças se divertem, tá bom? Aí observem o exemplo que a pessoa que escreveu o dicionário colocou de frase, ó. Isabel tem 12 anos e ainda brinca com o irmãozinho. Tá vendo? Brinca aqui, ó. Ou seja, brincar é o quê? Fazer ou dizer algo com brincadeira também. Brincar é você fazer uma brincadeira, brincar com algo, tá certo? Ou dizer algo que é uma brincadeira, tá certo? Esse é o sentido de brincar. E como se divide a palavra brincar, aqui, ó, brincar. Estão vendo? Como eu falei antes, ó, a questão da palavra aqui, ó, brincar. Não se pode separar, o deixar o N sozinho, separado assim, ó. Não pode, e nem pode colocar ele junto do C, da sílaba seguinte. Ele tem que ficar junto da vogal anterior, ele fica junto do I, certo? Por isso, brincar.
Do mesmo jeito a palavra brinquedo, que é objeto que serve para brincar, né? Um brinquedo, um jogo, né? Um objeto de brincar, que serve como distração quando a gente está praticando a brincadeira. Ó. Aí aqui, ó, brinquedo, tá vendo? Do mesmo jeito, ó, o N junto do I, junto da vogal anterior, tá certo? Observem isso que MN sempre fica junto da vogal antes, tá certo? E algumas outras letras também, o L e outras letrinhas, tá bom? Aí o Q, tá certo? Que o E fica junto também, nunca se separam um do outro, o U e o E, tá bom? As duas vogais ficam juntas assim, as três letrinhas, e o Do, brinquedo, tá certo? Aí aqui, ó, a palavra mulher, o que significa mulher? Ser humano do sexo feminino, isso. Aí a frase, ó, no mundo há mais mulheres do que homens, tá vendo aqui a palavra mulher no plural, né? Quando tem mais de uma, mulheres, tem mais de um, tá certo? E mulher também é a esposa, né? Mulher é a esposa do marido. Então, no caso, ó, como se divide a palavra mulher? Mu e lhe, tá vendo? Do mesmo jeito que o que e o é aqui, ó, que, o, é, não se separa quando você vai colocar na sílaba. O L, H e E também não se separam, eles ficam juntos, tá certo? É o que a gente vai ver futuramente em várias outras palavras, mas eles ficam sempre juntos. E para finalizar, o R não poderia ficar sozinho, tá certo? Aí no caso fica junto assim, ó. Mulher, no final tudo junto, tá bom? Para a gente terminar, multidão e multiplicação. Observem o que eles têm de parecido, ó. O MU, tá vendo aqui, ó? MUL, o L do mesmo jeito do N aqui e do M lá nas outras palavras, o L não fica separado sozinho assim na sílaba e nem tampouco ele pode ficar junto da próxima consoante. Aqui o T, tá certo? Ele fica junto da vogal anterior. Por isso que aqui multidão ficou multidão, tá certo? Do mesmo jeito esse dão aqui, o A, O, tio não pode ficar sozinho em algumas palavras, tá certo? Ele sempre fica junto da consoante que está junto deles. Aí por isso multidão, tá bom? E do mesmo jeito multiplicação. Mu fica junto. O P ali, pli, não pode ficar separado. Só o P e depois o li assim. Não poderia, tá certo? E nem tampouco poderia ser assim, ó. Multi, assim, ó. Não poderia ser múltiple. Depois o li assim. Não daria certo também, né? Nesse caso de multiplicação, tá certo? Por isso a palavra fica juntinha assim, ó. Multiplicação. Um alt no final juntinho da consoante anterior, no caso aqui o C, tá bom? Multidão, grande quantidade de pessoas, né? Isso de muita gente, muito povo, tá certo? Aí, uma multidão encheu o estádio. Uma multidão foi à festa, tá certo? Esse é o sentido de multidão. Grande quantidade de pessoas. E multiplicação, a gente já viu, começou a ver em matemática, é a operação aritmética, que é a adição de duas ou mais parcelas iguais, tá certo? Como por exemplo, ó, multiplicação de 4 vezes 2. 4 vezes 2 igual a 8. Então, 4 vezes 2 igual a 8 é o mesmo que a adição de 4 parcelas de 2 em 2, ó. 4 vezes 2 é o quê? 2 mais 2 mais 2 mais 2 é igual a 8 também. É como se fosse esse 4 repetido, o 2 repetido 4 vezes, tá bom?